Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma das principais empresas da bolsa e uma das mais procuradas pelo mercado. Nós vamos falar sobre Klabin. Por que o dólar, essa valorização que está tendo do dólar, pode afetar positivamente a empresa e, consequentemente, a rentabilidade da sua carteira? Nós vamos falar aqui sobre o contexto da empresa, como a empresa desenvolve suas atividades, responder essa pergunta e analisar alguns números da empresa, ok? Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. A Klabin é uma das mais antigas empresas do mercado e, consequentemente, da nossa bolsa. Ela é voltada especificamente para a produção de papéis e celulose, os papéis e seus subprodutos e a celulose idem. A Klabin é uma empresa extremamente verticalizada. Ela atua desde a plantação e compra de floresta de eucalipto, o seu processamento até chegar nos seus produtos, papéis e celulose, e até a exportação, através da administração de terminais portuários. A empresa ela desenvolve atividades tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E ela apresenta uma rentabilidade muito boa para os seus acionistas, via de regra, só que ela apresenta algumas especificidades, que é o que nós vamos saber agora. Apresentações feitas, vamos ao que interessa, vamos aos números. Vamos lá. Dando uma olhada aqui na empresa, nós vemos que nos últimos 5 anos, se você tivesse investido R$ 1.000 aqui embaixo, hoje você teria 1.733. Não é uma das maiores valorizações, mas também não é de se jogar fora. Desde março de 2021, a empresa ela tem meio que andado de lado. Você vê que ela está sempre variando a sua cotação nessa faixa aqui. Nesse momento, eu acho que é um ótimo momento para você investir na empresa. Se você olhar para a empresa, a unit da Klabin, Klabin 11, abaixo de R$ 20 e as ações preferenciais abaixo de R$ 4, significa que está um ótimo momento para você comprar a empresa. O contexto de mercado da empresa, que é o que a gente vai ver nos slides seguintes, ele está bastante adverso. Então, a rentabilidade da empresa, no momento, está sendo bastante penalizada. Uma vez que esse cenário se inverta, você tende a ter uma valorização como você estava tendo aqui, ó, de 2019 até 2021. Olha a valorização. Aí agora, pós-Covid, ela está meio que andando de lado por motivos que a gente vai ver agora. Esses gráficos aqui são muito importantes, porque nós temos o resultado do 1T de 24, primeiro trimestre, que é o que mais recente. Nós temos o volume de vendas, receita líquida e a eficiência operacional da empresa. O volume de vendas, mesmo com o mercado adverso, a Klabin conseguiu aumentar em 5%. Então, a atividade da empresa está bem favorável. E você vê que você tem a divisão no mercado interno e mercado externo. O mercado interno contribui com aproximadamente 60% e o mercado externo 42%. 40%, né? Então aqui você já consegue tirar a conclusão de que o dólar ele é bastante impactante no resultado da empresa. Porque como a Klabin ela exporta, sei lá, 40% da sua produção, o preço com que o dólar está sendo negociado, o dólar médio, influencia demais esse resultado. E não é à toa que no ano passado o dólar médio foi 5,20. Esse ano o dólar médio até o momento está 4,95. Essa queda do dólar impactou aqui, ó, a receita. Embora o volume de vendas tivesse sido maior, o preço com que as mercadorias foram negociadas foi menor, principalmente no mercado externo, que é em dólar que acaba impactando mais no resultado da empresa. Mesmo sendo 40%, mas porque o $1 é R$ 5, acaba tendo um impacto muito relevante, embora o percentual seja menor. Então essa queda do dólar machucou o resultado da empresa em 8%. A mesma coisa foi o EBITDA ajustado, que a margem EBITDA caiu 3% e o EBITDA em si caiu 15%, um resultado muito relevante. Só lembrando que o EBITDA mede a eficiência operacional da empresa, é o quanto que a empresa consegue gerar de caixa com as suas atividades, papel e celulose, ok? Via de regra. Mas vamos seguir. Aqui, analisando a receita por produto. Nós já vimos que cerca de 40% da receita da empresa é mercado externo e 60% é mercado interno. A Klabin ela oferece esses produtos, celulose, embalagens, cartões, containerboard e outros. Desses, embalagens é o mais relevante, seguido de celulose e cartões. Então você já consegue identificar o mercado com que a empresa atua e o tipo de produto com que ela oferece. Okay? Eu preciso que você tenha esse contexto, que você conheça a empresa antes de pensar em investir nela. Aqui nós vamos olhar alguns indicadores da empresa. Vamos ver se eles estão positivos ou não.
Vamos começar pelos indicadores de preço, que é o PL, que é o preço sobre lucro. Ele indica em quanto tempo você vai ter o retorno da empresa ao investir nela e ela mantiver os mesmos resultados. Se você tem a empresa, ela tem um PL de 12,5, significa que em 12 anos e meio, se você investir agora e ela mantiver os resultados, você vai ter esse retorno. Mas você precisa analisar que esse indicador ele não leva em consideração o crescimento da empresa. Ele não leva em consideração o crescimento dos lucros e o crescimento da eficiência operacional. Esse PL aqui, ele te dá um indicativo momentâneo. É o quanto que as pessoas estão pagando pelo lucro da empresa neste momento. Não se deixe levar por ele a ferro e fogo. Você precisa analisar o PL histórico, que é o que a gente vai ver aqui, e o PL das outras empresas do mesmo setor. O P sobre VP, ele te dá uma ideia de o quanto que as pessoas estão pagando pelo patrimônio líquido da empresa. Ele geralmente tem um referencial de 1. Se tiver acima de 1, em tese, está caro. 1, o preço que está sendo negociado é aquilo que vale os ativos da empresa. E se tiver abaixo de 1, os ativos da empresa estão sendo negociados mais baratos do que daquilo que de fato valem. Como o P sobre VP está 2,17, significa que as pessoas estão pagando 2 vezes por aquilo que de fato vale o patrimônio da empresa. Ou seja, elas estão enxergando um valor dobrado daquilo que de fato vale. Aqui, pessoal, ó, PL histórico. Essa linha pontilhada é o PL médio da empresa. Então, se o PL estiver abaixo dessa linha pontilhada, significa que o indicador está sendo negociado abaixo da média histórica da empresa. Mas aqui eu tenho uma ressalva, tá? Eu acredito que essa média aqui ela seria muito mais baixa se não fosse esse não recorrente desses 3 anos aqui, tá? Mas eles elevaram demais a média. Se não fosse por eles, acredito eu que esse 12,64 que está sendo negociado hoje, ele não estaria abaixo da média, sim acima. Mas, para todos os efeitos, o PL atual ele está abaixo da média histórica. Vamos analisar o P sobre VP, que nós já falamos, acabamos de falar. O P sobre VP, a mesma coisa. Ele está bem abaixo da média histórica, 2,19, quando a média é 3,5. Mais uma vez, de 2019, 2020, aqui foi a pandemia. Então, isso daqui você tira dos seus cálculos, tá? Esse não recorrente aqui decorrente em virtude da pandemia, você retira dos seus cálculos. Considera somente aqueles normalizados. Então, o P sobre VP de 2,19, bem abaixo da média histórica com que a Klabin geralmente foi negociada. Dividend yield, que é o que todo mundo gosta e todo mundo quer saber. O dividend yield da empresa ele está bem acima da média histórica, 5,8, chegou ao máximo de 7,56, esse dividend yield estava gostosinho, né? Ele ficou aqui zerado em 2020 por causa da pandemia, em 2021 decorrente dos efeitos da pandemia também, mas já em 2019 ele já não estava lá muito bem das pernas. Com esse gráfico, o que você pode tirar de conclusão? Que a empresa ela é bastante cíclica, pessoal. Uma coisa que vocês precisam se atentar é a empresa ela é dependente da comercialização do papel, da celulose, do preço do dólar. Então, qualquer um desses 3 fatores afeta demais o resultado da empresa. O payout é o quanto que a empresa distribui do seu lucro líquido na forma de dividendos. Se a empresa ela tem um payout de aproximadamente 70%, significa que 70% do seu lucro líquido é distribuído na forma de dividendo para os acionistas. Você, no caso, se você tiver uma ação da Klabin. Então você pode ver que, percentualmente, hoje a empresa está distribuindo bastante dividendo, quase 70%, mesmo tendo um cenário adverso. O que você precisa ter noção é, payout é a relação do dividendo distribuído e o seu lucro líquido. Dividend yield é a relação do dividendo distribuído e o preço da ação, ok? Não confunda os dois. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu explico novamente de alguma outra forma para ficar mais fácil para você. Vamos falar do ROI. O ROI é Return on Equity, ou seja, retorno sobre o patrimônio líquido. É o quanto que a empresa consegue rentabilizar dado o seu patrimônio líquido, dado a sua estrutura atual, todo o seu patrimônio hoje. E você vê que a Klabin é uma empresa bastante rentável. Apresentou em 2021 um ROI de quase 55%, vem caindo gradativamente, chegando a 17,3%. Então você já vê que a empresa hoje ela está distribuindo bastante dividendo, com um payout de quase 70%,
e tem um ROI de 17%. Então, é uma empresa que tem apresentando bons números. Dívida líquida sobre EBITDA. Aqui a gente dá uma pausa. O que é a dívida líquida? A dívida líquida é a dívida bruta menos o caixa e você vai ter a dívida líquida. Se ele for dividido pelo EBITDA, que é a eficiência operacional, você tem um indicador que o quanto que a empresa conseguiria honrar com as suas dívidas dado a sua atividade produtiva. Ele, quanto for maior, pior. Porque a dívida líquida ela está no numerador. Então, se a dívida líquida for maior, esse indicador também será maior. Mas, olhando para o outro lado, o EBITDA ele está no denominador. Se ele for menor, esse indicador também será maior. Esse indicador aqui, você quer que ele esteja baixo, principalmente abaixo de 3. Uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,8 vezes, que é o que está aqui, é muito alto. Se você olhar o DRE da empresa, vai olhar que isso daqui está dentro dos padrões da empresa. Mas eu não gosto nem um pouco desses números que eu estou olhando. Um endividamento, uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,8, para mim é bastante alto. Tá certo que a empresa ela está num setor bastante confortável para ela, porque tem poucos novos entrantes, só tem a Suzano e a Irani de concorrentes. É uma empresa, como eu falei, bastante diversificada, tem todas as suas atividades. Embora permita que ela tenha um endividamento maior, eu gostaria que esse número fosse menor. Continuando aqui com o endividamento, aqui a gente tem um perfil da dívida bastante interessante. Dívida em dólar. Quase 65% do endividamento da empresa em moeda estrangeira está em dólar fixo, ou seja, a utilização de derivativos para que essa cotação não varie. Se o dólar aumentar muito, não vai fazer diferença no endividamento da empresa. Ela vai continuar com esse perfil. A dívida em real ela está basicamente atrelada ao IPCA e ao CDI. O resto aqui não tem tanta relevância. Então, 90% é IPCA e CDI. E o caixa, mais da metade do caixa da empresa está em dólar e 47% está em real. Então você tem um endividamento bastante relevante em dólar, mas você também tem um caixa bastante relevante em dólar. Então, se o dólar subir, o endividamento subir, e o endividamento da empresa subir, não vai ser problema, porque o caixa que ela vai ter também vai subir bastante, já que a metade está disso. Então, esse caixa em dólar funciona como um hedge natural, ou seja, uma proteção que a empresa adota. E aqui um slidezinho que eu gosto bastante do site Investidor 10. Acho bem interessante vocês irem lá pesquisar bastante sobre a empresa que vocês possuem na carteira. Se vocês tivessem investido na Klabin R$ 1.000 há 5 anos, hoje vocês teriam R$ 1.730. Se vocês tivessem colocado esse dinheiro no CDI, vocês teriam 1.470. No índice Small, que ele segue as small caps aqui da bolsa, você teria R$ 956, vocês teriam perdido dinheiro. O IDIV, que é o índice, o ETF que paga dividendos, vocês teriam 1.500. No Ibov, vocês teriam 1.240. Nossa, que resultado horrível, né? IPCA 1.300. A Klabin, nesse período, só perdeu para o IVVB11, que ele ficou em 2.670. Você teria quase triplicado seu dinheiro se você tivesse investido no IVVB11, que é um ETF que segue um outro ETF lá no mercado internacional, que é atrelado ao S&P 500, que é a bolsa americana. A Klabin, nesse período, dentre todos esses benchmarks, só perdeu para a bolsa americana. Ok? Então, a rentabilidade foi bastante interessante. Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltei aqui, pessoal. O que eu quero deixar claro para vocês é, a Klabin, como eu já falei, ela depende de 3 fatores: mercado externo, cotação do dólar, preço do papel de celulose. Nesse momento, o preço do papel de celulose está em queda. O dólar estava em queda, mas agora voltou a subir. E o mercado externo, ele estava bastante conturbado, com a China passando por alguns problemas, a Europa passando por alguns problemas, inclusive os Estados Unidos. Agora que o dólar está aumentando, a Europa está voltando com o Banco Central reduzindo a taxa básica de juros lá, e os Estados Unidos fazendo a mesma coisa, a Klabin ela tem um potencial para crescer, porque como cerca de 40% do que ela produz é voltado para o mercado externo, com esse aumento do dólar tende a beneficiar bastante o resultado da empresa.
ela, mesmo nesse cenário adverso, ela já tem distribuído bastante dividendo, tem apresentado uma boa rentabilidade, um bom ROI, e um dividend yield ali relativamente atrativo, com quase 6%, é muito provável, né? Não tem como você cravar que vai acontecer, mas é muito provável que o resultado da empresa para os próximos trimestres tendem a melhorar à medida que essas melhoras progressivas no mercado sejam sentidas na sua atividade produtiva. Então deixa aqui nos comentários se você tem a empresa, se você gosta, ou se esse vídeo aqui foi útil para você. Eu espero que sim, e um grande abraço, tá? Valeu!